Sim, agora iniciei a gravação, então podemos começar. Então, pessoal, na aula de hoje, o último tópico do semestre, corrente alternada. Vamos falar um pouquinho sobre o que é um fasor e qual a relação dele com a corrente alternada. Então, assim como nós temos fontes de FEM que fornecem correntes contínuas, também tem fontes de FEM que fornecem correntes alternadas. A gente chama de corrente alternada uma corrente que varia senoidalmente com o tempo. Aqui, senoidalmente, a corrente pode ser função do seno ou do cosseno, tá? As duas curvas têm o mesmo formato, então a gente diz que varia senoidalmente com o tempo, a corrente pode ser função do seno ou do cosseno de ômega-t mais φ. Então, por exemplo, uma espira girando com velocidade angular constante num campo magnético produz uma fonte de corrente alternada. Então, vamos trabalhar agora com fontes de corrente alternada que são diferentes de uma pilha, que seria uma fonte de corrente contínua. Como é que a gente representa a fonte de corrente alternada? Por este símbolo aqui. É um círculo com uma senoide dentro, justamente para representar que aquela tensão daquela fonte varia com o formato de uma senoide. Como a tensão varia com o tempo, em geral a gente escreve ela assim, que nem eu falei para vocês, a corrente, a tensão, elas podem variar tanto em função do seno quanto do cosseno, tá? Inclusive tem alguns livros que usam cosseno aqui, tem outros livros que usam seno, tá, pessoal? Isso não faz muita diferença, porque o formato da curva é o mesmo. Então, vocês vão ver que nós vamos trabalhar com coisas assim. A tensão instantânea, então, a tensão da fonte num determinado instante t, a gente vai chamar de ΔV minúsculo. Ela é igual a ΔV maiúsculo. O que é ΔV maiúsculo? O valor máximo que a tensão dessa fonte consegue atingir, vezes o cosseno de ômega-t. T é o tempo para o qual ΔV minúsculo tem aquele valor, e ômega a gente chama de frequência angular da tensão. No caso aqui na forma ΔV, é a frequência angular da tensão. Nem me lembrava que já tinha as coisas aqui, ó. Então, ΔV minúsculo é a diferença de potencial instantânea, ΔV maiúsculo é o valor máximo da diferença de potencial, que alguns livros chamam de amplitude de voltagem, ômega é a frequência angular e T é o tempo. Então, aqui no Brasil, assim como em vários outros países, o sistema de distribuição de energia elétrica usa a frequência F, vejam bem, não confundam frequência F em Hertz com frequência angular ômega em rádio por segundo, tá? A frequência F da rede elétrica aqui no Brasil é 60 Hz. Tem muitos outros países no mundo que a frequência da rede elétrica é 60 Hz também. O que isso quer dizer? A tensão ou a diferença de potencial que a gente tem aqui na tomada das nossas casas, a frequência de oscilação daquela tensão é 60 Hz. Isso corresponde a uma frequência angular de 377 rádio por segundo. Lembrem que a frequência angular está relacionada com a frequência F por aquela fórmula que nós aprendemos na física 1. Ômega é igual a 2π vezes F. Então, o que acontece com a tensão, por exemplo, numa tomada de uma casa aqui? A tensão varia em função do tempo. Essa variação tem a forma de uma senoide. Então, existe uma região, um intervalo de tempo que a tensão é positiva, ela sobe até um valor máximo, esse valor máximo é o valor que a gente chama de amplitude de voltagem, depois ela cai a zero, e aí ela vai até o valor máximo com o sinal contrário. Então, ela iria aqui até menos ΔV. E é assim que funciona a eletricidade que a gente tem na tomada. É uma diferença de potencial variável em função do tempo, com essa frequência de 60 Hz.
Então, como é que a gente representa a corrente que a gente obtém a partir de um circuito alimentado com esse tipo de voltagem? Bom, a corrente também vai depender de seno ou cosseno. Então, a gente representa assim: I minúsculo é a corrente no instante t, ela é igual a I maiúsculo, que é o maior valor de corrente que o circuito pode atingir, vezes o cosseno de ômega t. Esse ômega aqui é a frequência angular. Se a gente está falando do mesmo I e do mesmo ΔV no mesmo circuito, vai ser a mesma ômega para os dois, tá? E o T é o instante de tempo. Então vejam que tanto a diferença de potencial quanto a corrente num circuito de corrente alternada variam em função de seno ou cosseno de frequência angular vezes tempo. Na verdade, depois a gente vai adicionar mais um termo aqui, ó, mais φ, que é uma constante de fase. Mas isso aí a gente vai ver daqui a pouco. Então, para representar essas grandezas variáveis no tempo, a gente usa os chamados fasores. Então, acredito que algumas pessoas não tenham visto fasores ainda, porque não é sempre que isso aqui aparece, é só em algumas matérias. Então, o que seria um fasor? Por que a gente vai representar a corrente alternada e a DDP alternada como um fasor? Um fasor, pessoal, é um vetor rotativo. Ele gira no sentido anti-horário, com velocidade angular ômega, e vejam bem, a velocidade angular ômega de giro do vetor é a mesma velocidade angular que aparece lá nas fórmulas que nós vimos, e esse giro é em torno da origem. O fasor tem módulo igual à amplitude da grandeza que ele representa. O valor instantâneo da grandeza em questão é dado pela projeção do vetor sobre o eixo horizontal. Deixa eu botar o desenho aqui, ó, pessoal. Então, esse roxo claro aqui é o fasor. O que ele é? Ele é um vetor e esse vetor faz o quê? Ele gira no sentido anti-horário, com uma velocidade angular ômega que é igual à frequência angular que aparece lá na fórmula da corrente. Tá? Se a gente voltar no slide anterior, vejam que a corrente foi definida como I cosseno de ômega t. Então, o que esse I maiúsculo representa? Ele representa o comprimento do vetor, o módulo do vetor. O que esse ômega aqui representa? A frequência angular representa a velocidade de giro desse vetor. E vejam que está escrito que é I cosseno de ômega t. Bom, este ângulo aqui, entre o fasor e a horizontal, nós vamos ver que o valor desse ângulo é exatamente igual ao produto ômega t, né? Olha só, o ômega é rad por segundo, certo? Quando a gente multiplica rad por segundo pelo tempo em segundos, corta segundo com segundo, fica só rad. Então, este produto ômega t aqui, ele tem unidade de ângulo. E o ângulo formado entre o fasor e a horizontal vai ser justamente esse ômega t, se eu usei a corrente como I cosseno de ômega t. Cuidado, tá, pessoal? Tem outros livros que usam a corrente como I seno de ômega t. O que acontece se eu usar I vezes seno de ômega t? Aí, esse ângulo aqui, ao invés de ser com a horizontal, ele vai ser com a vertical. E aí, se eu uso cosseno de ômega t, o valor instantâneo da corrente, o valor I minúsculo, é a projeção do vetor no eixo x. Por que no eixo x? Porque eu estou usando I cosseno de ômega t. Se eu estivesse usando I vezes seno de ômega t, aí o valor instantâneo da corrente seria a projeção do vetor no eixo y. Tá, mas como assim projeção do vetor? Não é sempre a mesma componente x e y? Não, vejam bem, esse vetor está girando. Então, olha aqui o desenho, ó. Esse aqui é o fasor, ó. É um vetor, o vetor tem sempre o mesmo tamanho, mas ele gira. Quando ele gira, o que acontece com a componente horizontal dele? Ela vai a zero, ao máximo, zero de novo, ao mínimo, zero, máximo. Ou seja, essa componente horizontal varia o tempo inteiro.
E essa componente horizontal nos dá, por exemplo, o valor instantâneo da corrente, se eu pego a corrente como I cosseno de ômega-t. A velocidade de giro desse vetor é ômega, e o ângulo formado entre o vetor e o eixo x é ômega-t. Se vocês acompanharem a variação desse ponto em função do tempo, olha aqui como é que é a variação do ponto em função do tempo. Ele faz uma curva igual a uma senoide. Então, por isso que a gente diz que a gente representa a tensão alternada e a corrente alternada como um fasor. Porque o fasor, que é o vetor girando, tem uma projeção no eixo que fica indo para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda. Vejam bem, é a mesma coisa que se fosse um bloco com uma mola, certo? Ela fica oscilando para a direita e para a esquerda da posição de equilíbrio. E aí o gráfico da posição em função do tempo é como? É o gráfico de uma senoide. Ok? Então, o fasor é esse vetor que gira. A velocidade de giro do fasor é o ômega, que aparece lá na equação como frequência angular. E a projeção do vetor no eixo x, se for cosseno, e no eixo y, se for seno, nos dá o valor instantâneo daquela grandeza. Então, vamos falar um pouquinho sobre corrente alternada retificada e valor quadrático médio. Então, para medir a corrente alternada, não é conveniente a gente usar um medidor de corrente comum, tá? Por quê? A corrente é alternada, certo? Ela sai do zero, ela vai para o máximo, ela volta para o zero, ela vai para o mínimo e ela volta para o zero. Então, se eu pegar um ciclo de corrente, dentro de um ciclo de corrente, qual seria o valor médio da corrente? Seria zero, porque ela sobe ao máximo, cai a zero, cai ao mínimo e volta para o zero. Então, para medir uma corrente alternada no circuito, nós não podemos simplesmente pegar a média dos valores de corrente. Então, existem duas alternativas: usar a corrente retificada ou usar o valor quadrático médio. Vamos falar dessas duas alternativas aqui. Então, a primeira delas é usar o circuito retificador de onda completa. O que é um circuito retificador de onda completa? É um circuito desse tipo aqui, ó. Vejam que nós temos uma fonte de corrente alternada e nós temos um circuito tipo ponte, que nós já fizemos com resistores antes, só que agora, ao invés de ser resistores, nós temos diodos, que são elementos que nós ainda não falamos no circuito, tá? Então, basicamente, o que é um diodo? É um elemento de circuito que permite a passagem de corrente em um sentido, mas bloqueia a passagem de corrente no sentido oposto. Então, dependendo de como vocês ligam ele no circuito, ele pode permitir passagem de corrente ou bloquear passagem de corrente. Então, aqui, ó, a seta e a barra indicam, respectivamente, o sentido em que a corrente pode e não pode passar. Então, por exemplo, quando o diodo tem a seta aqui e a barra aqui, a seta indica o sentido que a corrente pode passar. Então, nesse ramo do circuito, pode passar corrente nesse sentido aqui. A barra indica o sentido que o diodo não deixa a corrente passar. Então, neste ramo do circuito aqui, nunca vai ter corrente passando nesse sentido, porque o diodo impede. Ah, mas mesmo que a fonte seja alternada? Sim, mesmo que a fonte seja alternada, o diodo impede. Vejam bem, a fonte é alternada, tá, pessoal? Então, vai ter momentos em que a corrente vai aqui para a esquerda e vai ter outros momentos que ela está vindo para a direita. E isso fica oscilando. Mas esse circuito é chamado de circuito retificador, justamente porque aqui na parte da ponte, a corrente não pode passar nos dois sentidos, ela só pode passar num sentido só. Por exemplo, quando ela vem da fonte aqui seguindo para a esquerda e ela chega nesse ponto, normalmente ela poderia se dividir numa parte que segue para cá e outra parte que segue para lá. Mas o que acontece é este diodo aqui bloqueia completamente a parte que segue por ali. Então toda a corrente vem por aqui
E quando chega aqui, a mesma coisa, ela poderia se dividir, só que esse diodo aqui bloqueia a passagem, então força ela a vir por aqui. Para encurtar a história, os diodos fazem o quê? Independente da corrente aqui estar vindo para a esquerda ou para a direita, quando ela chega nesse ponto, ela sempre atravessa o medidor de corrente no mesmo sentido. O que isso quer dizer? No medidor de corrente não vai aparecer positivo e negativo. Por quê? Porque ela nunca muda o sentido nesse ramo. Então, no medidor de corrente vai aparecer sempre positivo, ao invés de positivo e negativo. Por isso que ele é chamado de circuito retificador de onda completa. O que é um diodo? Bom, não tem como explicar em detalhes aqui, tá, pessoal? O diodo é feito de material semicondutor. O semicondutor possui elétrons e lacunas e pode haver movimento de corrente no sentido ou no outro, dependendo de quem é o portador de corrente. E o semicondutor pode ser dopado também, então tem uma série de detalhes que não tem como a gente falar aqui, porque é bastante coisa. Então, nós vamos dizer assim, o diodo é um componente eletrônico que permite que a corrente atravesse num sentido com muito mais facilidade do que no outro. No caso ideal, o diodo possui resistência nula quando a corrente passa num sentido e resistência praticamente infinita quando a corrente passa no sentido oposto. Então, o diodo, em geral, ele tem esse formato de cilindrinho com uma faixa. Então, a faixa fica do lado do que seria o símbolo da barra do circuito, que indica o sentido que ele não deixa a corrente passar. Então, se a corrente vier daqui, ela não vai passar pelos diodos. E a seta, que é o lado sem faixa, indica o sentido que ele deixa a corrente passar. O que acontece se a gente ligar o diodo com o polo positivo do diodo? Vejam bem, ó, a seta representa o polo positivo. Então, se a gente liga o polo positivo do diodo com o positivo da fonte, e a gente liga o negativo do diodo com o negativo da fonte, aí a gente tem o diodo em polarização direta. Se a gente liga o diodo em polarização direta, a corrente passa. E aí a lâmpada aqui acende, por exemplo, tá? Então, digamos assim, na linguagem técnica, para o diodo fazer a corrente passar, ele tem que ser ligado em polarização direta. O positivo dele com o positivo da fonte, o negativo dele com o negativo da fonte. A gente também pode tentar ligar o diodo em polarização inversa. Aí o negativo da fonte estaria com o positivo do diodo e o positivo da fonte com o negativo do diodo. Quando a gente tenta fazer essa ligação, o que a gente vê é que não acende a lâmpada, ou seja, o diodo não deixa circular a corrente no circuito. Tá? É um dispositivo bem interessante, é um dispositivo muito usado, mas como a nossa disciplina aqui é eletromagnetismo, não é eletrônica, nós não vamos entrar em detalhes, tá? Os cursos que têm disciplinas específicas de eletrônica vão ver isso com mais detalhes depois. Nós só estamos dando uma palhinha aqui. Então, vamos falar do que seria a corrente retificada média. A corrente retificada média é aquela que, considerando um número inteiros de ciclos, então pode ser 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, sempre o número inteiro, a corrente retificada média é aquela que seria igual a uma corrente contínua que possuísse o mesmo valor irretificado médio. O que isso quer dizer? A corrente retificada média, ela é oscilante, tá, pessoal? Se a gente faz a corrente é oscilante. Se a gente faz a corrente em função do tempo, ela vai oscilar até o máximo, voltar a zero. Se ela é retificada, ao invés de ir para o negativo, ela vai para o máximo de novo, volta a zero, ela vai para o máximo de novo, volta a zero. Se a gente pega um número inteiros de ciclos, por exemplo, daqui até aqui seria um ciclo. A corrente retificada média é aquela que seria igual a uma corrente contínua que representa a mesma carga no intervalo de tempo.
Tá? Note que isso não é igual à média da corrente senoidal. A média da corrente senoidal é zero, como a gente já falou. Então, se a gente tem esse tipo de circuito aqui, onde a corrente atravessa o medidor sempre no mesmo sentido, a gente tem esse tipo de gráfico de corrente. Tá? A corrente instantânea é dada por essa oscilação aqui. Quem seria a corrente retificada média? A corrente retificada média é uma corrente de valor constante que dá a mesma área do gráfico igual à área dentro dessas oscilações aqui. Tá? Vejam bem, corrente é carga sobre tempo, certo? Então, se a gente faz a integral aqui do gráfico I vezes T, isso nos dá a carga. E o que eu estou dizendo é, a área aqui da corrente oscilante tem um determinado valor. Se eu pegar uma corrente média constante, que dá o mesmo valor de área que esse valor de área aqui, aquela será a minha corrente retificada média. Tá? Então, a corrente retificada média é aquela que produz a mesma carga sobre tempo se ela fosse uma corrente constante, que na verdade a corrente é oscilante. Como é que a gente calcula isso? Olha bem, tá, primeira coisa, a corrente retificada média é menor que a amplitude de corrente, certo? Esse valor médio que produz a mesma carga no mesmo tempo é menor que a amplitude de corrente. A corrente retificada média é calculada assim, pessoal. Corrente retificada média é 2 sobre π vezes a amplitude de corrente. Ou, fazendo a continha ali, a corrente retificada média é 0,637 vezes o valor da amplitude de corrente. Então, quando a gente quer falar da corrente do circuito e a corrente alternada, a gente não pode fazer a média senoidal, porque a média senoidal dá zero. Então, a gente pode expressar a corrente do circuito alternado como a corrente retificada média. E a gente sabe que essa corrente retificada média vale 0,637 vezes o valor da amplitude de corrente. Então, essa aqui é uma maneira de expressar a corrente num circuito oscilante. É a corrente retificada média. Tem outro método. O outro método é usar o valor quadrático médio. Então, aqui, root mean square, do inglês, né? Valor quadrático médio ou corrente RMS, como a gente abrevia aqui. Também é chamado de valor eficaz. Como é que a gente calcula o valor quadrático médio da corrente? Ó, primeira coisa, a gente pega a corrente instantânea e eleva ao quadrado. Segunda coisa, a gente pega a média da corrente elevada ao quadrado. Ah, mas a média da corrente elevada ao quadrado não vai ser igual ao quadrado da média da corrente? Não. Aí é que está a beleza da coisa. Se eu pego a corrente em si e a primeira coisa que eu faço é a média dá zero. Porque numa oscilação ela vai até o máximo, vai até o mínimo, então a média é zero. Se eu pego a corrente ao quadrado, então isso aqui seria I vezes T. Se eu pego a corrente ao quadrado em função do tempo, vejam que uma coisa ao quadrado nunca é negativa. Aí eu fico com a oscilação assim. E aí, se eu fizer a média aqui, vejam que essa média não vai ser zero. Então, vejam que é diferente. Fazer a média primeiro e elevar ao quadrado é diferente de elevar ao quadrado e depois fazer a média. Esse é o truque da abordagem aqui. E depois que a gente faz o valor médio da corrente ao quadrado, então a gente tira a raiz quadrada do valor médio. Por isso que o nome da grandeza é valor quadrático médio da corrente. Então, pessoal, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, só para dar ideia para vocês, tá? Digamos que a corrente varia como uma função do cosseno. Se eu elevar ao quadrado, vai ficar amplitude de corrente ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de ômega t.
Existe uma relação trigonométrica que me diz que o cosseno ao quadrado de ômega-t é igual a isto aqui. Vocês não precisam decorar isso, vocês não vão ter que fazer essa dedução nas provas, tá? Eu só estou usando isso aqui para explicar a técnica. Então, vou substituir o cosseno ao quadrado por isso aqui. E aí eu vou fazer as multiplicações aqui. Vai ficar assim, o valor instantâneo ao quadrado é 1/2 da amplitude de corrente ao quadrado mais 1/2 da amplitude de corrente ao quadrado vezes o cosseno de 2 ômega-t. Mas vejam bem, qual é o valor médio do cosseno de 2 ômega-t? O valor médio do cosseno de qualquer coisa numa oscilação, o valor médio em uma oscilação vai ser 0, porque é uma oscilação cosseno, ela vai sair do zero, vai ao máximo, vai para o zero, vai ao mínimo e volta para o zero. Então, o valor médio desta parte aqui da equação, na verdade, é 0. Então, o que que sobra? Sobra que o valor médio da corrente ao quadrado é diretamente ligado com o valor médio da amplitude de corrente ao quadrado com este fator 1/2 na frente. Então, finalmente, a gente chega a essa relação aqui. O valor RMS da corrente é a raiz da corrente média ao quadrado. Ou, mais especificamente, o IRMS é o valor da amplitude de corrente dividido por raiz de 2. Essa aqui é a informação que vocês têm que saber, tá, pessoal? A corrente RMS de um circuito alternado é a corrente máxima dividido por raiz de 2. Aqui tem um grafiquinho que explica passo a passo, tá, pessoal? Então, aqui, essa curva forte é a oscilação natural da corrente, tá? É a corrente sem τ ao quadrado. Essa curva mais fraca é aquela corrente mostrada ali embaixo elevada ao quadrado. Esse traço aqui no número 3 é o valor médio dessa corrente ao quadrado oscilante. Então, é o I ao quadrado. E esse valor constante 4 aqui é a corrente RMS, que é a amplitude de corrente sobre raiz de 2. Quem quiser dar uma olhada melhor nisso, depois olha esse gráfico aqui com mais calma, tá, pessoal? Bom, assim como a gente pode calcular o valor quadrático médio para a corrente, nós também podemos calcular o valor quadrático médio da DDP. E aí a gente escreve assim, a DDP RMS é a amplitude de tensão, a DDP máxima, dividida por raiz de 2. Então, vocês já viram, né? O valor RMS é o valor máximo dividido por raiz de 2, aqui nesse tipo de circuito oscilante que a gente está estudando. Isso vale tanto para corrente quanto para DDP. Em Porto Alegre, assim como em muitas outras cidades, a tensão eficaz, o que é tensão eficaz? É o valor RMS. Então, a ΔV RMS aqui nas tomadas de Porto Alegre é 127 volts. Então, vejam bem, 127 volts é o ΔV RMS. Isso quer dizer que a tensão chega a um valor maior que isso. Se esse valor aqui é 127, o pico de tensão, na verdade, é 180 volts, que é 127 vezes raiz de 2. Então, às vezes, nos aparelhos eletrodomésticos, né, pessoal, às vezes vem 127 volts, às vezes vem 180 volts. 127 é o valor RMS e 180 é o valor de amplitude que corresponde ao RMS 127. Vamos falar então agora de resistência e reatância. Vamos ver como é que cada elemento de circuito se comporta na corrente alternada. Então, vamos começar super simples aqui, ó. Uma fonte de corrente alternada e um resistor. A corrente é alternada, tá, pessoal? Então, tem momentos em que ela vai passar nesse sentido aqui, pelo circuito, mas logo em seguida ela vai cair a zero e ela vai inverter.
e aí ela vai passar pelo circuito no sentido contrário. E aí depois ela vai inverter e vai passar naquele sentido original, e depois vai inverter e vai passar ao contrário. Lembrem sempre que ela é uma corrente oscilante, tá? Como é que fica a diferença de potencial nos terminais do resistor se ele é ligado numa fonte alternada? Bom, como é que a gente calcula a diferença de potencial no resistor? Ora, é o valor da corrente vezes a resistência. Pois é, mas a pegadinha aqui é que esse valor da corrente agora varia com o tempo. Então, a tensão no resistor vai ser a amplitude de corrente vezes a resistência vezes o cosseno de ômega-t. Então, como o cosseno varia de -1 até +1, o valor máximo que a DDP no resistor alcança é este produto aqui, certo? Porque o valor máximo desse termo todo é quando o cosseno vale 1. Então, aqui está, a amplitude não é a tensão a qualquer instante, tá, pessoal? A amplitude de tensão no resistor é a amplitude de corrente vezes a resistência. Como é que é a tensão no resistor no instante de tempo t? A tensão no resistor no instante de tempo t varia como valor máximo da tensão vezes o cosseno de ômega-t. Vejam bem, a corrente que eu usei aqui, ela varia como I cosseno de ômega-t. E a resistência do resistor também varia como IR cosseno de ômega-t. Ou seja, aqui é cosseno de ômega-t para corrente e é cosseno de ômega-t para tensão no resistor também. Qual é a moral da história? A moral da história é que a corrente e a tensão no resistor estão em fase, elas dependem do mesmo termo cosseno de ômega-t. Então, quando a gente olhar as curvas de oscilação, a curva de oscilação da corrente, que é essa roxa aqui, sempre vai estar em fase com a curva de oscilação da tensão no resistor. Por quê? Porque os dois dependem de cosseno de ômega-t. Então, uma coisa, isso é bem importante, tá, pessoal? Uma coisa é que o fasor da tensão do resistor estará sempre em fase com o fasor da corrente, porque as ondas estão em fase, ó. Quando a corrente é máxima, a tensão no resistor é máxima. Quando a corrente é mínima, a tensão no resistor é mínima. Quando a corrente é zero, a tensão no resistor é zero também. Se a gente representar como fasores, a gente vai ter isso aqui. O fasor de corrente, aquele vetor giratório, que tem um módulo igual à amplitude de corrente, está em fase com o fasor DDP do resistor. Então, o que quer dizer que está em fase? Quer dizer que os dois fasores estão um em cima do outro e eles giram juntos, eles giram com a mesma velocidade angular. Eles giram com a mesma velocidade angular, isso quer dizer que num determinado instante de tempo t, os dois formam o mesmo ângulo ômega-t com a horizontal. Então, nós dizemos que os fasores de corrente e DDP no resistor sempre estão em fase no circuito de corrente alternada. Nós já vamos ver que para capacitores e para indutores a história é diferente. Vamos ver como é que fica, então, o indutor no circuito de corrente alternada. Então, aqui nós temos uma fonte de corrente alternada e um indutor. Como é que vai ficar a diferença de potencial nos terminais do indutor? Lembrando sempre, né, pessoal, essa corrente é alternada. Tem um instante de tempo ou tem um intervalo de tempo que ela está passando nesse sentido. Mas logo em seguida ela cai a zero e depois ela passa a percorrer o circuito no sentido oposto. E ela fica oscilando num sentido, no outro, num sentido, no outro. E assim sucessivamente. Então, como é que fica a tensão no indutor? Ó, vejam que aqui a coisa complica, tá? A tensão no indutor é indutância vezes dI/dt. Então, a tensão no indutor vai ser a indutância vezes a derivada de I cosseno de ômega-t em relação a t.
Quando a gente faz essa derivada, a derivada do cosseno é menos seno. Então, vejam que a tensão no indutor é menos I ômega L seno de ômega t. E vejam que aí já ficou diferente. A corrente depende do cosseno. A tensão no indutor depende de menos seno. Ou seja, elas não estão em fase. Elas não têm o máximo no mesmo instante de tempo. E elas não têm os mínimos no mesmo instante de tempo também. Se a gente lembrar aqui que o cosseno de alfa mais 90 graus é igual a menos o seno de alfa, é uma propriedade trigonométrica, tá, pessoal? Para qualquer ângulo, o cosseno de ângulo do primeiro quadrante, o cosseno de alfa mais 90 graus é igual a menos o seno de alfa, a gente vai ter que a tensão no indutor é amplitude de corrente vezes frequência angular vezes indutância vezes o cosseno de ômega t mais 90. Eu peguei esse seno de ômega t, na verdade, menos seno de ômega t, e menos seno de ômega t é igual ao cosseno de ômega t mais 90. Então, vejam que a tensão no indutor depende do cosseno de ômega t mais 90. Enquanto que a corrente depende só do cosseno de ômega t. Isso quer dizer que elas não estão em fase. Qual a diferença de fase entre a corrente e a DDP no indutor? 90 graus. O indutor está mais 90, ou seja, 90 graus à frente da corrente. Então, como eu estava falando aqui, nesse caso, a corrente instantânea no circuito e a DDP no indutor estão defasadas de 90 graus, ou 1/4 de ciclo. Note que a DDP está adiantada em relação à corrente. Então, a DDP do indutor está 90 graus, ou 1/4 de ciclo, à frente da oscilação da corrente. Graficamente, como é que a gente representa isso? Olha, quando a corrente atinge o pico, a DDP do indutor está 1/4 de ciclo à frente. O que vem à frente do pico? O valor zero. Então, quando a corrente está no pico aqui, a tensão do indutor já está no zero. Quando a corrente finalmente chega a zero, a tensão do indutor já chegou no mínimo. Por quê? Porque ela está sempre 1/4 de ciclo à frente da corrente. E quando a corrente vai finalmente para o valor mínimo, a tensão no indutor já voltou para o zero, porque ela está sempre 1/4 de ciclo à frente. Vejam que essa curva roxa aqui, ela oscila como cosseno de ômega t, e essa curva vermelha, ela oscila como cosseno de ômega t mais 90. Então, nós dizemos que a tensão no indutor está sempre 1/4 de círculo, ou 90 graus, à frente da corrente. Em termos de fasores, o que significa? Isso significa que o fasor da tensão do indutor está 90 graus à frente do fasor da corrente. Ah, como é que eu sei que a frente é para cá? Lembrem que quando a gente definiu fasores, a gente definiu que eles sempre giram no sentido anti-horário, correto? Então, 90 graus à frente é 90 graus para frente no sentido anti-horário. Então, o que vai acontecer? Lembra da tensão no resistor? A tensão no resistor está em fase com a corrente. Mas a tensão do indutor não. A tensão do indutor está sempre 90 graus à frente do fasor da corrente. Então, esses dois fasores aqui, I e ΔV máximo no indutor, eles estão sempre separados de 90 graus, com o ΔV do indutor sempre à frente no sentido anti-horário. Este ângulo mostrado aqui, pessoal, a gente chama então de ângulo de fase, que é o ângulo formado entre um fasor e o outro. Vejam que o ângulo de fase entre a corrente e a tensão no indutor é justamente 90 graus. Então, a gente pode escrever assim:
a tensão instantânea no indutor é amplitude de corrente vezes frequência angular vezes indutância vezes o cosseno de ômega-t mais φ. Para o indutor, esse φ aqui vale sempre 90 graus em relação à corrente. O cosseno varia de -1 a +1, certo? Então, esse termo aqui, no máximo que ele pode atingir é o valor 1, e o mínimo é -1. O que isso quer dizer? O valor máximo que a DDP no indutor pode atingir é 1 vezes IωL. Então, a amplitude de tensão no indutor é a amplitude de corrente vezes ômega vezes indutância. Está aqui o que eu estava dizendo, ó. Amplitude de tensão no indutor, amplitude de corrente vezes ômega vezes indutância. Então, eu posso reescrever a tensão instantânea no indutor como delta Vzinho L igual a amplitude de corrente no indutor vezes o cosseno de ômega-t mais φ, onde esse φ aqui vale 90 graus. Agora a gente vai introduzir um conceito novo, pessoal. A gente vai introduzir o conceito de reatância indutiva XL. O que é a reatância indutiva de um indutor? A gente chama de reatância indutiva o termo XL, que é dado exatamente por ômega vezes L. Então, vejam bem, XL, reatância indutiva, é definida como produto frequência angular vezes indutância. Por que eu estou fazendo isso? Olha só, se eu chamo XL de reatância indutiva e digo que ela é igual a ômega L, eu posso dizer o seguinte, isso aqui é exatamente a mesma coisa que XL, certo? E aí, a minha amplitude de tensão no indutor vai ser I vezes XL. Tá, e daí? Para um pouquinho e pensa quanto era a amplitude de tensão no resistor. No resistor, nós tínhamos uma amplitude de tensão que era igual I vezes R, certo? E vejam que, se a gente escreve a amplitude de tensão no indutor dessa forma, fica bem parecido com aquela forma, não fica? A amplitude de tensão é igual corrente vezes alguma coisa. A amplitude de tensão é igual corrente vezes alguma coisa. Ou seja, essa reatância indutiva que nós estamos falando aqui, ela se comporta de forma semelhante à resistência do resistor, só que ela é do indutor, ela não é uma resistência, tá, pessoal? Mas nós vamos ver que o efeito dela no circuito tem um efeito interessante que acaba sendo um efeito similar ao da resistência no sentido de oposição à passagem de corrente. Isso não quer dizer que essa reatância aqui dissipa calor, tá? Não é isso. Só quer dizer que isso aqui tem um efeito de dificultar a passagem de corrente, assim como a resistência também tem um efeito de dificultar a passagem de corrente. Qual é a unidade física de reatância indutiva? Reatância indutiva é ômega vezes L, certo? Então, unidade de ômega, rádio por segundo. Unidade de indutância. Qual é a unidade de indutância mesmo? Henry. Tá, mas quanto vale o Henry? O Henry vale 1 volt vezes segundo sobre ampere. E vejam que 1 vezes segundo, porque rádio não é uma unidade física, né? Rádio é uma definição matemática de ângulo, não é uma unidade física. Então, fica 1 sobre segundo vezes volt vezes segundo vezes ampere. Quando a gente multiplica isso aqui, fica volt sobre ampere. Ou seja, a unidade desse produto ômega L é ohm, que é a mesma unidade de resistência. Então, vejam que essa reatância indutiva, ela atua como uma resistência à passagem de corrente. Não é uma resistência que dissipa calor, não é uma resistência que transforma energia potencial elétrica em calor, mas é uma resistência no sentido que dificulta a passagem de corrente. Então, a gente chama ela de reatância indutiva. Cuidado com essa equação aqui, tá, pessoal?
Às vezes, a pessoa olha essa equação e pensa, se eu pegar o valor da amplitude não, desculpa, se eu pegar o valor da tensão no instante t, ele vai ser igual ao valor da corrente no instante t vezes XL. Isso não é verdade, tá? Essa relação aqui não quer dizer que a DDP em qualquer instante é igual ao produto da reatância indutiva pela corrente naquele instante. Essa relação aqui só serve para os valores máximos. Então, o que ela está dizendo é que o valor máximo de DDP no indutor é igual ao valor máximo de corrente vezes a reatância indutiva. Isso não quer dizer que se vocês usarem o valor instantâneo da ΔV no indutor, ele vai ser igual ao valor instantâneo da corrente vezes XL. Não, isso aqui está errado, tá? Então, muito cuidado com essa equação. Então, a reatância indutiva, o que seria essa reatância indutiva? Na verdade, a reatância indutiva é um efeito da FEM autoinduzida. A FEM autoinduzida, a gente já viu indução, né, pessoal? Então, o que a FEM induzida faz? A FEM induzida se opõe a qualquer variação de corrente através do indutor. Como ela se opõe à variação de corrente, ela trabalha mais ou menos como se fosse uma resistência, só que ela não transforma a energia potencial em calor. Quando uma DDP oscilante com uma determinada amplitude ΔVL é aplicada através dos terminais do indutor, a corrente terá uma amplitude I menor para valores mais elevados de XL, certo? Vejam que I é igual a ΔV sobre XL. Então, quanto maior o XL, menor a corrente que eu obtenho. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma diferença de potencial com alta frequência vai produzir uma corrente pequena, e uma diferença de potencial com baixa frequência vai produzir uma corrente grande. Por isso, a gente diz que o indutor ele é um filtro passa-baixa. O que quer dizer filtro passa-baixa? Ele produz bastante corrente para tensões de baixa frequência, não é de baixa amplitude, tá, pessoal? É baixa frequência, mas ele não deixa passar muita corrente de tensões de alta frequência. Por que isso? Olha só, pega essa equação aqui, ó, a corrente máxima no circuito é ΔVL dividido por amplitude de corrente vezes XL, que é o ômega vezes L. Então, olha só, quanto maior o valor de ômega, menor a corrente que eu vou obter. A DDP pode ser a mesma, tá? Se eu mudar a frequência da fonte, quanto maior a frequência da fonte para uma mesma DDP, menor a corrente. E quanto menor a frequência, maior a corrente. Por isso que a gente diz que o indutor é um filtro passa-baixa. Quando a frequência é baixa, deixa passar mais corrente. Quando a frequência é alta, deixa passar menos corrente. Vamos agora para o capacitor. O capacitor é o contrário do indutor, tá, pessoal? Então, sempre lembrando que a corrente passa no circuito nos dois sentidos, né? Tanto ela percorre nesse sentido, depois ela percorre no sentido oposto e fica oscilando entre esses dois sentidos o tempo inteiro. Como é que fica a diferença de potencial nos terminais do capacitor? Olha, a corrente é igual a quê? A corrente é variação da carga sobre o tempo. Então, a variação da carga no tempo é igual a I cosseno de ômega t. Né? Corrente é igual a amplitude de corrente vezes cosseno de ômega t. Como é que é a DDP nos terminais do capacitor? A DDP nos terminais do capacitor, lembra da definição de capacitância? Capacitância é igual a Q sobre ΔV, certo? Então, a ΔV nos terminais do capacitor vai ser Q sobre C. Por isso que eu estou dizendo aqui, ó, corrente é dQ dt. Daí eu passo esse dt para o outro lado.
vai ficar dQ é igual a I cosseno de ômega t dt. Como é que eu chego no valor de Q? Eu faço a integral de dQ é igual a integral de I cosseno ômega t dt. Então, se eu integro os dois lados da equação, a integral de dQ é a carga Q, e essa integral, vejam que é a integral do cosseno de ômega t dt. O resultado disso é 1 sobre ômega vezes o seno de ômega t. Então, essa aqui é a carga no capacitor em função do tempo, que eu deduzi a partir da corrente fazendo a integral de dQ. Para o capacitor, a capacitância é carga sobre ΔV. Então, a diferença de potencial nos terminais do capacitor é igual a I sobre ômega vezes C, que seria, então, esse I sobre ômega vezes o 1 sobre C, vezes o seno de ômega t. Se a gente lembrar daquela propriedade que diz que o cosseno de alfa menos 90 é igual ao seno de alfa, a gente pode substituir esse seno de ômega t pelo cosseno de ômega t menos 90. Então, a diferença de potencial nos terminais do capacitor é amplitude de corrente sobre frequência angular vezes capacitância, multiplicado pelo cosseno de ômega t menos 90. Então, de novo, vejam que a corrente depende do cosseno de ômega t. A tensão no capacitor depende do cosseno de ômega t menos 90. Então, é o contrário do indutor. Lembra que no indutor a tensão dependia de cosseno de ômega t mais 90? Pois é, no capacitor ela depende de cosseno de ômega t menos 90. Então, a corrente instantânea no circuito e a DDP no capacitor também estão defasadas de 90 graus, ou 1/4 de ciclo. Só que dessa vez a DDP está atrasada em relação à corrente. Então, o que vai acontecer? Quando a corrente chega no máximo, a DDP recém está no zero e indo para o máximo. Aí, quando a DDP finalmente chega no máximo, a corrente já foi para o zero, porque ela está 1/4 de período à frente. Quando a DDP finalmente chega no zero, aí a corrente já foi para o mínimo. Por quê? Porque a corrente está sempre 1/4 de período à frente da oscilação da DDP. Tá? Então, a diferença entre elas é 1/4 de período ou 90 graus. A DDP no capacitor está atrasada de 90 graus em relação à corrente. Se a gente coloca isso no diagrama de fazores, então o fazor da DDP no capacitor está a 90 graus atrás do fazor da corrente. Ah, como é que eu sei que atrás é para cá? Lembrem que o sentido positivo é o sentido anti-horário. Então, 90 graus para trás significa 90 graus no sentido horário. E a DDP do capacitor, o fazor da DDP do capacitor está sempre 90 graus atrás do fazor da corrente. Lembrem que o fazor do resistor, da DDP do resistor, está sempre junto com a corrente, e o fazor da DDP do indutor está sempre 90 graus à frente. Então, no circuito completo, com os três, nós vamos ter 4 fazores. Vocês vão ter que fazer o diagrama com esses 4 fazores lá para o laboratório 4, hein? Então, o fazor da corrente, por exemplo, está aqui. O fazor DDP no resistor está sempre junto com ele, em fase. O fazor DDP do indutor está sempre 90 graus à frente dele. E o fazor DDP do capacitor está sempre 90 graus atrás dele. Como o cosseno varia de menos 1 a 1, o valor máximo que a DDP no capacitor alcança é esse aqui. O valor máximo da DDP no capacitor é I sobre ômega vezes C, valor máximo da corrente sobre frequência angular vezes capacitância. Vamos definir uma grandeza nova aqui, tá? Então, aqui, o valor dependente do tempo
para DDP do capacitor é a amplitude de DDP do capacitor vezes o cosseno de ômega-t mais φ. Lembrando que isso aqui para o cosseno é menos... Para o cosseno não, desculpa. Isso aqui para o capacitor é menos 90 graus. Nós vamos introduzir o conceito de reatância capacitiva XC. O que é a reatância capacitiva do capacitor? XC é definido como 1 sobre ômega VC, ou seja, reatância capacitiva é 1 sobre a frequência angular vezes a capacitância. Por que nós estamos definindo isso aqui? Se a gente define a reatância capacitiva assim, vejam que a amplitude de corrente no capacitor fica igual à amplitude de tensão no capacitor fica igual à amplitude de corrente vezes a reatância capacitiva. Vejam que é a mesma estrutura que a gente tinha para a reatância indutiva, que era I vezes XL. E vejam que é a mesma estrutura que a gente tinha para a tensão no resistor, que era I vezes R. Moral da história. Essa reatância capacitiva do capacitor, no circuito alternado, ela faz um papel igual à reatância indutiva do indutor, que é igual ao papel da resistência do resistor, ou seja, é um papel de dificultar a passagem de corrente. A unidade física de reatância capacitiva também é Ohm, tá, pessoal? O que reforça o fato que ela faz o papel de algo como uma resistência. Não no sentido de dissipar corrente, de dissipar energia potencial, mas sim no sentido de evitar passagem de corrente. Quanto maior for a capacitância e mais alta for a frequência, menor será a reatância capacitiva. Então, vejam bem, é o contrário da reatância indutiva, tá? Por quê? Porque aqui na reatância capacitiva é 1 sobre ômega. Então, agora, quanto mais alta for a frequência, maior o ômega. Quanto maior o ômega, menor a reatância. Então, isso quer dizer que os capacitores tendem a permitir a passagem de correntes com frequência alta. E eles tendem a bloquear frequências baixas ou corrente contínua. Exatamente ao contrário do indutor. Então, enquanto o indutor era chamado de filtro passa baixa, o capacitor é chamado de filtro passa alta. Por quê? Quando a frequência é alta, ele deixa passar mais corrente. Quando a frequência é baixa, ele deixa passar menos corrente. Então, o indutor é o filtro passa baixa e o capacitor é o filtro passa alta, quando a gente trabalha em circuitos. Aqui tem uma tabela só para juntar aquilo que eu mostrei para vocês, tá, pessoal? Então, aqui estão as amplitudes de DDP, ΔVR, ΔVL e ΔVC. Vejam que todas têm a mesma estrutura, a resistência do resistor, a reatância indutiva do indutor e a reatância capacitiva do capacitor. Como é que é a fase dessas tensões? Resistor está em fase com a corrente, indutor está a 90 graus à frente da corrente e capacitor está a 90 graus atrás da corrente. É só uma tabelinha rápida de referência. Esse gráfico aqui é interessante, pessoal. Como é que a resistência, a reatância indutiva e a reatância capacitiva variam de acordo com a frequência angular da DDP da fonte? Olha, vejam bem. Primeiro, a resistência não depende da frequência angular da fonte. Ela depende só do resistor e era isso. A reatância capacitiva. Para frequências baixas, a reatância capacitiva é alta, ou seja, ela não deixa passar frequência baixa. Mas, à medida que a frequência aumenta, a reatância capacitiva cai. Então, ela deixa passar frequências mais altas. A reatância indutiva é o contrário. Para frequências baixas, a reatância indutiva é baixa.
Então, ela deixa passar a baixa frequência. Mas quanto maior a frequência, maior a reatância indutiva. Então, ela bloqueia frequências mais altas. Um exemplo de aplicação disso, pessoal, os alto-falantes, aquelas caixas de som que tem duas saídas de som, que o pessoal chama de tweeter, a saída mais aguda, e o woofer, a saída mais grave, tá? Nesse tipo de circuito, os dois alto-falantes são conectados em paralelo ao amplificador. Tá? Vejam que no circuito que passa pelo tweeter, nós temos um capacitor. Por que nós temos um capacitor no circuito do tweeter? Porque o capacitor deixa passar frequências altas. Já no circuito que passa no woofer, nós temos o indutor. Por que o indutor no woofer? Porque o indutor deixa passar frequências baixas. Então, dependendo se a gente quer mais agudo ou mais grave, um capacitor ou um indutor pode filtrar o sinal de acordo com a frequência do sinal. Então, basicamente, o que acontece? Quando a frequência do sinal aumenta, sai mais som no tweeter, sai menos som do woofer. Quando a frequência diminui, aí é mais o woofer e menos tweeter. Vamos finalmente para o circuito RLC em série, agora com uma fonte de corrente alternada. Então agora vamos botar tudo junto reunido aqui. Agora nós temos a fonte alternada, um resistor, um indutor e um capacitor. O que vai acontecer nesse circuito? A corrente vai ficar oscilando, ora num sentido, ora no outro sentido. Ora num sentido, ora no outro sentido. E fica repetindo enquanto a fonte estiver funcionando. Tá, então primeira coisa, a DDP instantânea total, aqui está chamado de ΔV-AD, tá? A DDP entre este ponto aqui e este ponto aqui, ou seja, a DDP que inclui o resistor, o indutor e o capacitor, vai ser igual a DDP da fonte, que é igual a DDP dos terminais da fonte. Isso é resultado da lei das malhas de Kirchhoff. Então, a soma das DDPs de resistor, indutor, capacitor vai ser igual ao DDP da fonte. Ah, mas isso já era assim antes. Mas aqui tem uma pegadinha. Não é a soma simples das DDPs de cada elemento que dá a DDP da fonte. Por quê? Porque aqui, vejam que a corrente é oscilante. Isso quer dizer que essas variações de corrente, elas são representadas por fasores. Não esqueçam que o fasor, no fundo, é um vetor. Então, quando eu tiver que somar a DDP do resistor com a DDP do indutor com a DDP do capacitor, não é só uma questão de somar valores, é uma questão de somar vetores. E soma de vetores não é igual a simples soma de valores. Tá, pessoal? Então, vejam bem, é o fasor que representa a DDP total do circuito, que é igual à soma vetorial dos fasores das DDPs individuais de cada elemento. Então, um erro muito comum que o pessoal comete é olhar isso aqui e pensar que é só somar os valores ΔVR, ΔVL e ΔVC, como se fossem números, que vai achar o ΔV da fonte. E isso não é verdade. É o fasor que representa a DDP total, que é dado pela soma vetorial dos fasores das DDPs individuais em cada elemento. Então, como o circuito é em série, nós só vamos falar do circuito série, tá, pessoal? Nós não vamos falar de paralelo. Como o circuito é em série, todos os componentes são atravessados pela mesma corrente I a cada instante. Então, o fasor de corrente I é o mesmo para todos os elementos do circuito. Sempre que for circuito série, isso vai ser verdade. É o mesmo fasor de corrente I para todos os elementos. Então, o que nós temos num circuito de fonte alternada com resistor, indutor, capacitor? Nós temos este diagrama de fasores aqui, tá, pessoal?
Este diagrama de fazores está supondo que XL é maior que XC, ou seja, que a reatância indutiva é maior que a reatância capacitiva. Pode acontecer o contrário, e também pode acontecer das duas serem iguais. Então, este desenho é para quando a reatância indutiva é maior que a reatância capacitiva. E a gente chama isso de circuito indutivo. Então, vejam bem, para esse circuito aqui, nós vamos ter esse diagrama de fazores, tá? O fazor da corrente é o mesmo para todos os elementos. O fazor da DDP no resistor está em fase com o fazor da corrente. O fazor da DDP do capacitor está 90 graus atrasado em relação ao fazor da corrente. E o fazor DDP no indutor está 90 graus adiantado em relação ao fazor da corrente. Qual é o fazor da DDP total? Então, o que a gente estava dizendo no outro slide é que o fazor da DDP total é a soma vetorial dos fazores da DDP do resistor com DDP do indutor com DDP do capacitor. Ou seja, esse vetor aqui, que está chamado de ΔV igual a IZ, esse vetor, ele é a soma vetorial da DDP do resistor com a DDP do indutor com a DDP do capacitor. Como é uma soma vetorial, tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Não é só pegar os valores e somar. E agora, se a resistência capacitiva fosse maior que a resistência indutiva? Ó, olhem uma coisa importante aqui, tá? O fazor DDP total está à frente do fazor corrente quando XL é maior que XC. Porém, se for ao contrário, se XC for maior que XL, aí o fazor DDP total estará atrás do fazor de corrente, tá? Então, como diz aqui, se XL for menor que XC, o fazor da voltagem está atrasado em relação ao fazor da corrente. E esse ângulo φ é o ângulo de fase do vetor DDP total. Então, o fazor que representa a DDP total do sistema é dado pela soma vetorial dos fazores das DDPs individuais em cada elemento. Ou seja, esse vetor aqui é a soma deste vetor com este vetor, com aquele vetor, somados vetorialmente. Então, a gente pode escrever assim. Primeiro passo, a DDP do indutor somada com a DDP do capacitor dá a DDP indutor-capacitor. É esse vetor marrom aqui. O que esse vetor marrom representa? A soma do vetor ΔVC com o vetor ΔVL. Como eles estão na mesma direção em sentidos opostos, na verdade, fica simplesmente esse ΔVL menos VC é o ΔVL menos o ΔVC. Então, isso aqui vai ficar... Está faltando uma coisa aqui, mas enfim. O ΔV total vai ser a soma vetorial do ΔVR com o ΔVLC. Como os vetores são perpendiculares, vejam que o ΔVR e o ΔVLC são perpendiculares, ó. Está aqui no desenho, ó. O ΔVLC é esse e o ΔVR é esse. Eles são perpendiculares. Como é que a gente faz a soma vetorial de vetores perpendiculares? O resultante ao quadrado é a soma dos quadrados dos outros dois. Então, ΔV total é a raiz de ΔVR, quanto é ΔVR? I vezes R, mais ΔVLC. Quanto é esse ΔVLC? Esse ΔVLC é I vezes a reatância indutiva menos I vezes a reatância capacitiva. Então, vamos colocar tudo ao quadrado aqui, ó. Vejam que está tudo ao quadrado, tá? Vamos colocar a corrente em evidência aqui.
esse termo aqui é a mesma coisa que corrente vezes XL menos XC, reatância indutiva menos reatância capacitiva, tudo isso ao quadrado. Então, quando a gente eleva isso aqui ao quadrado, vai ficar I ao quadrado vezes isso aqui ao quadrado, e eu posso pegar esse I ao quadrado aqui e colocar em evidência e tirar para fora da raiz. E aí, finalmente, eu chego à conclusão de que a DDP total no circuito é dada pela amplitude de corrente vezes a raiz de resistência ao quadrado mais reatância indutiva menos reatância capacitiva elevado ao quadrado. Então, a gente define aqui uma nova grandeza, que não precisava ter na corrente contínua, mas que precisa na corrente alternada. A gente define a grandeza chamada impedância do circuito de corrente alternada, sendo que essa grandeza é a razão entre a amplitude de tensão em todo o circuito e a amplitude de corrente que flui no circuito. Então, ΔV total dividido por I total é igual a raiz de R ao quadrado mais a diferença XL menos XC elevado ao quadrado. Então, a impedância Z do circuito é dada por essa relação aqui. Z é igual à raiz daquele termo ali. Vejam que todos os termos dentro da raiz têm unidade de ohm. Então, a impedância é uma coisa que tem unidade de ohm também. Então, a gente pode pensar na impedância como uma resistência total do circuito à passagem de corrente. Vejam que a corrente alternada num circuito sempre tende a seguir o ramo de menor impedância. Vale notar que a impedância também depende da frequência angular ômega, tá, pessoal? Porque quem é XL? XL é ômega L. Quem é XC? XC é 1 sobre ômega C. Então, na verdade, a impedância depende da resistência, da frequência angular, da indutância e da capacitância. Então, vejam que a impedância depende de 4 coisas básicas: resistência do resistor, indutância do indutor, capacitância do capacitor e frequência angular de operação da fonte alternada. Então, depende de todo o circuito, né, pessoal? Inclusive da fonte. Antes, a resistência não dependia da fonte se a fonte fosse ideal. Aqui, a gente está considerando a fonte ideal e, mesmo assim, a impedância depende da fonte porque depende da sua frequência angular. O ângulo de fase φ entre o fasor da DDP total e o fasor da corrente é o que a gente chama de ângulo de fase da DDP da fonte em relação à corrente. Olhando novamente a figura dos fasores, a gente pode determinar esse ângulo de fase φ entre a amplitude de DDP e a amplitude de corrente geometricamente. Olha aqui, ó. Esse é o ângulo de fase φ. Vejam que nós temos um triângulo retângulo aqui. Nós temos este lado e este lado. Então, basicamente, se a gente pega aqui só as tensões, tá? Sem pegar a corrente, esse ângulo φ aqui, ele faz parte de um triângulo onde um cateto é o ΔVR, outro cateto é o ΔV total. Não, desculpa, ΔV total é a hipotenusa, tá? Um cateto é ΔVR, a hipotenusa é ΔV total, e esse outro cateto aqui é justamente ΔVL menos ΔVC. Então, nós podemos dizer, olha, a tangente desse ângulo φ é dada por cateto oposto dividido por cateto adjacente. Ou seja, a tangente de φ é ΔVL menos ΔVC dividido por ΔVR. Quanto é que valem essas amplitudes de tensão aqui? Vale I vezes XL menos I vezes XC sobre I vezes R.
Então, a tangente de φ é dada por xl menos xc sobre r. Lembrando que xl é ômega L e xc é 1 sobre ômega c, a gente chega finalmente nessa relação. A tangente do ângulo de fase entre a DDP total do circuito e a corrente é tangente do ângulo de fase igual frequência angular vezes indutância menos 1 sobre frequência angular vezes capacitância dividido pela resistência. Se em algum momento o exercício pedir para vocês para calcular a constante de fase do circuito entre a DDP total e a corrente, é assim que vocês têm que calcular, tá? Se a corrente for I vezes cosseno de ômega t, então a DDP será DDP delta V, cosseno de ômega t mais φ. Esse φ aqui é dado por aquela relação ali em cima. Ainda falta coisa, vamos falar um pouquinho de potência. Como é que fica a potência num circuito de corrente alternada? Olha só, para o resistor, o que acontece? Potência igual a V vezes I é sempre positiva, porque V e I são positivos ou negativos a qualquer instante. O que eu quero dizer com isso? Lembra como é que a gente calculava a potência no resistor? A potência no resistor era I ao quadrado vezes R, né? Mas da onde vem essa equação? Vem de ΔV no resistor vezes a corrente. Vejam que esse produto aqui sempre dá positivo para o resistor. Por quê? Quando a corrente é positiva, ΔV é positiva também. Mais vezes mais dá positivo. Quando a corrente é negativa, ΔV é negativo também. Negativo vezes negativo dá positivo. Então, o que está mostrado nesse gráfico? Em roxo, a oscilação da corrente. Em azul claro, a oscilação da DDP do resistor. Vejam que a corrente e a DDP do resistor oscilam em fase. Em preto está mostrada a oscilação da potência. Como é que é a oscilação da potência? Ela sempre oscila entre 0 e um valor máximo positivo, porque ela nunca é negativa, porque ou é mais vezes mais, ou é menos vezes menos, que dá mais também. Então, nós podemos dizer assim, a potência média dissipada no resistor é 1/2 vezes ΔV vezes I. Ó, eu acabei escrevendo em cima, tá, pessoal? A ideia geral é para um circuito com corrente I oscilante, a potência instantânea P fornecida para o elemento do circuito é dada por P igual ΔV vezes I. Então, para o resistor, nós temos isso aqui. A gente pode escrever isso como a potência média do circuito, tá, pessoal? Então, a potência média é 1/2 vezes a amplitude de tensão vezes a amplitude de corrente. A gente também pode escrever em função dos valores RMS. Nós podemos dizer que a potência média é a ΔV RMS vezes a I RMS. Ou nós podemos dizer que a potência média é a corrente RMS ao quadrado vezes a resistência. Quando nós calculamos essa potência média aí, de qual potência nós estamos falando? Tanto da potência fornecida pela fonte, quanto da potência dissipada pelo resistor, tá? Para as duas coisas vale essa mesma equação. 1/2 vezes a amplitude de tensão da fonte, vezes a amplitude de corrente do circuito, ou a amplitude de tensão, valor RMS, vezes a amplitude de corrente, valor RMS, ou a amplitude de corrente RMS ao quadrado, vezes a resistência. Tá, mas e aí como é que fica a potência no indutor e a potência no capacitor? Olha só, para o indutor e para o capacitor nós temos essa curva aliada aqui. Basicamente, o que isso está dizendo? Eles estão fora de fase com a corrente. Tanto a tensão do indutor quanto a tensão do capacitor estão fora de fase com a corrente. Então, o que acontece? A curva de potência para o indutor é essa curva preta aqui. Vejam que ela oscila
de 0 para um valor positivo, para 0, para um valor negativo, para 0 de novo. Ou seja, num ciclo médio, quanto é a potência dissipada pelo indutor? 0, porque ela oscila para um valor máximo e depois para um valor mínimo, mesmo porque o indutor não dissipa nada, né, pessoal? E para o capacitor é a mesma coisa, ó. A potência sai do 0, vai para um valor máximo, cai para um valor mínimo, volta para o 0. E aqui passa pelo 0 também. Então, em um ciclo completo, a potência média é 0. Então, tanto para o indutor quanto para o capacitor, a potência média é 0. Então, para o circuito que a gente não sabe exatamente os componentes, quer dizer, a gente sabe que é indutor, resistor e capacitor, tá? A gente vai ter o seguinte: a potência média vai ser 1/2 vezes ΔV vezes I vezes o cosseno φ. Por que que apareceu esse cosseno φ aqui? Porque a gente não sabe exatamente qual é a relação entre ΔV do indutor, ΔV do capacitor e ΔV do resistor. Dependendo da relação entre essas três ΔVs, a gente pode ter um termo a mais aqui que a gente tinha que fosse só o resistor. Se fosse só o resistor, não tinha esse cosseno φ. O que acontece é que, tendo o indutor e ou o capacitor, isso vai deslocar a ΔV total. E quando a ΔV total é deslocada, existe um ângulo φ entre ΔV e I, certo? E aí, para calcular a potência de um circuito CA arbitrário, que pode ter qualquer valor de XL, XC, a gente usa essa equação aqui. 1/2 vezes a amplitude de tensão da fonte, vezes a amplitude de corrente de circuito, vezes o cosseno de φ, onde esse φ é exatamente o mesmo φ que a gente viu ali, alguns slides atrás, que é o ângulo de fase entre a DDP total e a corrente total. A gente também poderia escrever assim: a potência média num circuito arbitrário, que pode ter resistor, indutor e capacitor, que não é só o resistor, é ΔV RMS vezes IRMS vezes o cosseno φ. Esse fator cosseno de φ, ele é chamado fator de potência do circuito. Vejam que ele aparece justamente na equação da potência, né? Então, o termo cosseno de φ é o fator de potência, tá? O ângulo φ é ângulo de fase entre a DDP total e a corrente. O fator de potência é todo o termo cosseno de φ. Se pedir para vocês, calcule o fator de potência do circuito, é para calcular o cosseno do ângulo de fase φ entre a DDP da fonte e a corrente do circuito. Tá? Então, aqui representando, ó, esse é o fasor da corrente, esse é o fasor da DDP total, entre eles pode existir um ângulo de fase φ. Quando existe esse ângulo de fase φ, a potência média é 1/2 vezes a amplitude desse fasor, vezes a amplitude daquele fasor, vezes o cosseno do ângulo de fase entre os dois. E esse termo cosseno de φ é chamado de fator de potência do circuito. Chegando no final, pessoal. Então, ressonância num circuito CA. Como as variações na frequência angular de um circuito CA afetam as reatâncias, a resistência e a impedância. Então, vejam que nós temos um gráfico cheio de coisa aqui. Parece meio confuso, mas é possível tirar uma explicação daqui. Vejam bem, aqui na escala horizontal nós temos logaritmo de ômega. Então, é uma escala logarítmica, tá, pessoal? Ela vai de 1, 10, 100, ela não é uma escala linear que vai 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nesse eixo nós temos a resistência, as reatâncias e a impedância. Então, vejam bem, como é que a resistência, que é o rosa, varia com o logaritmo da frequência.
A resistência não varia, porque ela não depende da frequência da fonte. Então, a resistência é sempre constante. Como é que a reatância indutiva varia? Para frequências baixas, a reatância indutiva é baixa. Para frequências altas, a reatância indutiva sobe. Como é que a reatância capacitiva varia? Para frequências baixas, a reatância capacitiva é alta. Para frequências altas, a reatância capacitiva cai. E a impedância? A impedância é essa curva amarela aqui. Lembram como é definida a impedância, pessoal? Está aqui, ó. A impedância é a raiz de R ao quadrado mais XL menos XC, tudo isso ao quadrado. Então, vejam que a impedância, ela é, de uma certa forma, a resistência total do circuito. E vejam que essa resistência total tem um ponto de mínimo. O que acontece no ponto de mínimo da impedância? No ponto de mínimo da impedância, a impedância é exatamente igual à resistência. Ora, como é que a impedância vai ser igual à resistência? O único jeito de chegar na impedância mínima, onde ela é igual ao valor da resistência, é se nós tivermos XL exatamente igual a XC. Então, nós temos o seguinte: o valor máximo de corrente no circuito RLC-CA ocorre quando a impedância é mínima. Quando é que a impedância é mínima? Quando XL é igual a XC, e aí a impedância cai para o valor menor que ela pode ter, que é igual ao valor da resistência. A frequência angular para a qual isso ocorre é chamada de frequência angular de ressonância ω0. Então, este valor de frequência aqui é o valor ω0 para o qual a impedância é igual à resistência, ou seja, para o qual nós temos XL exatamente igual a XC. A frequência de ressonância do circuito F0 é ω0 sobre 2π, tá? Então, ω0 é a frequência angular de ressonância e a frequência F de ressonância, F0, é ω0 sobre 2π. Quanto vale essa frequência angular de ressonância? Vejam bem, ela acontece quando XL é igual a XC. Então, XL é quem? XL é ω-L. Tem que ser igual a XC. Quem é XC? 1 sobre ω-C. XL igual a XC. Passa esse ômega para o outro lado. Fica ômega ao quadrado igual. Passa esse L dividindo para o outro lado. 1 sobre LC. Opa, desculpa, não tem essa raiz aqui. Ômega ao quadrado igual a 1 sobre LC. E aí passa a raiz para o outro lado, fica ômega igual a 1 sobre raiz de LC. Essa aqui é a frequência de ressonância do circuito RLC operando com corrente alternada. Por que essa frequência de ressonância é importante? Essa curva roxa aqui é a curva da corrente no circuito, tá, pessoal? A corrente no circuito é máxima exatamente quando o circuito opera na frequência de ressonância. Por que a corrente é máxima quando o circuito opera na frequência de ressonância? Porque aí a impedância é mínima. Se eu não me engano, vocês vão usar esse fato na hora de fazer o laboratório 4, tá? Então, revisem essa parte aqui da frequência angular. Bom, pessoal, e finalmente é o fim. It's the end. Acabou. Acabou a matéria de eletromagnetismo por esse semestre, tá? Infelizmente, essa matéria final, ela é pesada, né, pessoal? É uma matéria densa. E mesmo eu dividindo ela em 2 aulas, né, que teve a aula da semana passada, mais essa, ainda ficou denso. Então, se vocês tiverem dúvidas, questões, me mandem lá pelo Moodle, que a gente vai conversando, certo? Então, um marco atingido. Acabamos a matéria do semestre. Agora é os laboratórios e depois era isso.
Então, pessoal, hoje só veio o Lourenço, então se o Lourenço tiver alguma pergunta, a gente conversa sobre a pergunta dele, senão a gente acaba a aula de hoje. Ô, professor, Diga. eu queria saber só se esses circuitos RLC ou circuito que é só RL ou RC com a tensão alternada, sempre vai valer essa relação dos fasores? A defasagem, por exemplo, sempre vai ser 0 ou 90? Isso, sempre vai valer. A defasagem do resistor sempre vai ser 0. Se tiver capacitor, independente de ter indutor ou não ter indutor, a defasagem do capacitor sempre é 90 para trás. E se tiver um indutor, mesmo que não tenha resistor, ou que tenha resistor, ou que não tenha, ou que tenha capacitor, a defasagem do indutor sempre é 90 para frente. Certo, e a ordem deles também não importa nada. Também não importa como é que tu vai ligar, se tu vai Desde que botar esteja em série, né? desde que esteja em série. Em paralelo aí é uma outra conversa. Paralelo complica mais a coisa e aí a gente nem fala, a gente deixa para a disciplina de circuitos que vocês vão fazer depois. Certo. Essa parte da ressonância também foi importante, que acho que não tinha nos vídeos do RE lá. Daí eu fui fazer a tarefa 17A e precisava dessa parte aí. Ah, tá. Então foi bom ter visto, né? Foi bom ter gravado também. Talvez até seja bom avisar o pessoal, talvez por e-mail, não sei que... Vou fazer isso. É a tarefa 17, né? Tem essa parte de ressonância aí que precisa que... Tá, Sem essa aula acho complicado de fazer. tá. Vou mandar para o pessoal, sim. Boa ideia. Vou mandar para o pessoal. Certo, então? Certo, então, Lourenço, obrigado pela presença e vamos adiante, que o final de semestre é sempre uma loucura, né? Vamos lá. Não dá pra deixar Isso. cair agora. Não, não, agora não, na reta final não. Então tá, valeu, Lourenço. Boa semana, abraço, Valeu. Obrigado, professor. Até até mais. mais. Obrigado.